Meu nome é Paula, sou professora do curso de administração da ETEC Parque da Juventude, do Centro Paula Souza, e a gente está falando sobre gestão documental. Essa é a parte 3 de vídeos que a gente está fazendo sobre esse assunto. O primeiro vídeo a gente falou sobre a importância dos arquivos para a sociedade e o conceito das 3 idades. Na parte 2 a gente falou sobre conservação de documentos e na parte 3 a gente vai falar sobre guarda de documentos imobiliários. Nessa parte, pessoal, eu trouxe aqui a indicação desse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui, porque eu tô com um probleminha de som, e aí ele não tá aparecendo, quando eu coloco para aparecer aqui, não tá ficando o som adequado no vídeo. Mas eu vou deixar ele linkado, depois vocês assistam. A gente tem aqui nessa reportagem uma pessoa que não é da área arquivística, ele é um contador, que ele se incomodou bastante com o volume documental na empresa que ele trabalhava, e ele abriu uma empresa de digitalização de documentos. A partir do momento que esse negócio começou a dar certo, ele começou também a guardar documentos dos clientes. Então, vocês podem ver aqui pela imagem que ele está num galpão que tem várias caixas. Isso daqui é tudo documento que ele armazena, que a empresa dele armazena nesse galpão aí. Então a gente tem e aí por isso que eu resolvi trazer aqui, para vocês entenderem que a área documental também tem muito potencial empreendedor. Você conhecendo o seu cliente, conhecendo a necessidade dele informacional, você tem condições também de empreender nessa área, tá? E aí também para mostrar para vocês uma possibilidade de guarda de documentos que a gente tem na atualidade, tá? Então, se você assistiu o vídeo 1, vídeo 2 e chegou até aqui, no vídeo 1 você viu que a gente tinha uma tabela de temporalidade que indicava quais são os documentos que são fundamentais e necessários para essa empresa guardar aí por o tempo que ela existir, né? Alguns desses documentos, eles são fundamentais para a guarda por todo sempre. Então, por exemplo, documentos que são de INSS, eles são, na legislação, a gente tem que guardar para sempre, porque, enfim, né, a gente não sabe quando que o funcionário vai aposentar, então a gente tem essa necessidade aí pela legislação de guardar essa documentação. Então, nem sempre a empresa tem espaço. É isso que a gente estava falando na parte 2 do vídeo, no vídeo 2. E quando a empresa não tem espaço, muitas vezes ela contrata uma empresa de guarda de documentos, que ela tem mais ou menos essa cara dessa foto que a gente está vendo aqui, tá? Quais são os benefícios da gente contratar esse tipo de serviço? A gente tem o nosso espaço preservado para documentação do arquivo corrente, que a gente está usando nesse período administrativo do documento. Então, a economia de espaço é o principal atrativo para a contratação desse serviço, tá? Então, vejam que a pessoa que está manipulando ali o documento, ela não está pegando um documento, ela está pegando uma caixa. Essa caixa aqui, ela é estruturada pela pessoa lá da empresa que contratou o serviço. Ele só guarda o documento. Quem organiza essa caixa é o funcionário ali da empresa que está contratando o serviço. Algumas empresas, elas fornecem esse serviço aqui por código de barras, ou seja, você cola essa etiqueta lá na sua empresa e a identificação por código de barras é feita lá no armazém. Lembrando que ele não vai fazer organização documental, ele só vai manipular a caixa e armazenar mesmo, tá? Essas empresas, elas possuem um seguro predial reforçado, né? Eles têm porque
a perda dessa documentação, como a gente já falou na parte 2 do vídeo, ela pode comprometer o histórico, a sobrevivência da empresa, tá? Passando dessa fase, vamos falar sobre materiais de armazenamento, acondicionamento documental. A gente tem aqui a caixa polionda, que é aquela caixa que vende ali na Calunga, que ela tem, que ela é uma caixa, essa caixa aqui é um pouquinho mais reforçada do que aquela azul que vende na Calunga ou em grandes papelarias. A gente pode organizar a documentação aqui também. O que a gente tem que lembrar é de fazer essa limpeza constante, porque a gente tem o problema de aqueles problemas todos que a gente viu na parte 2 do vídeo. Então, e aqui a gente não tem respiro, porque essa caixa é de plástico, tá? Então a gente precisa sempre deixar esse material respirar. Os envelopes, eles são adequados também para guarda documental. Essa pasta prontuária, ela é mais usada no serviço público, e ela não tem qualidade arquivística, ou seja, ela serve para documentações a curto prazo, né? Se for a longo prazo, a gente vai ter que buscar um material de qualidade arquivística, ou seja, um material que ele seja, que ele vá proteger da acidez documental, né? Então, e esse material também, ele vai ter que ser trocado constantemente, se vocês veem que a gente tem aí um conhecimento de química necessário para fazer a gestão documental, ou que vai desde o processo do que você vai arquivar e como você vai arquivar. E a gente tem aqui aquelas pastas L ou cruz, que elas podem ser de plástico. A gente só tem que tomar cuidado com a qualidade desse documento que a gente está adquirindo. Por quê? Porque dependendo do plástico e da qualidade da impressão, da tinta da impressora, pode ser que a gente transfira o que está escrito no documento para o plástico. Então, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade do material que a gente compra para compor o nosso acondicionamento de documentos. A gente tem aqui, eu trouxe para vocês só conhecerem aqui, uma estrutura de documentos, de arquivos permanentes, né? Então, aqui a gente tem um documento envelopado, é um documento antigo, você pode ver aqui pelo jeito, e acondicionado numa caixa de qualidade arquivística. Esse material é vendido em lojas especializadas em materiais para arquivo, tá? O mobiliário, como a gente falou ali na aula 2, a gente precisa tomar cuidado com o mobiliário, porque a gente pode ter, por exemplo, a gente vai evitar o mobiliário de madeira por conta de cupins, e, enfim. Embora a gente só tenha problemas com essas infestações no caso da gente não ter limpezas constantes. Então, um cronograma de limpeza no seu arquivo já vai funcionar bastante para a manutenção do seu documento e para a manutenção aí do seu mobiliário também. Então, eu trouxe aqui que ele deve ser de aço ou de madeira, tratada contra insetos e fogo, né? A gente também vai pensar bastante em incêndios, tá? Quando a gente estiver estruturando a guarda documental. Todo mobiliário metálico deve ser fabricado com chapas de aço ou carbono fosfatizado com pintura eletrostática, sem apresentar remendos grosseiros, cantos pontiagudos, que possam danificar os documentos ou ferir pessoas. Vocês vão ver, né, que com o passar dos anos a gente vai tendo umas estruturas mobiliárias com pontas mais arredondadas, sempre pensando no conforto, tanto do funcionário, e nas estruturas documentais a gente precisa pensar também na guarda do documento, a gente tem que proteger esse documento. Aqui eu trouxe a estante, essas estantes, elas são indicadas para espaço, quando você tem grandes espaços, porque elas vão tomar muito espaço e elas
arquivam pouco documento em relação a outros mobiliários. Então, aqui a gente tem essas estantes daquelas fitas que eu mostrei para vocês no acervo da TV Tupi lá no outro vídeo, no vídeo 2, mas elas também vão ser feitas do mesmo material, só que elas vão ter essa problemática aí de espaço. Elas vão tomar muito espaço. O mais indicado, o material mais indicado, mais utilizado por escritórios de advocacia, por hospitais, por escritórios de engenharia, enfim, acervos documentais são os arquivos deslizantes, porque eles têm um desempenho muito superior aos outros armários, já que eles trazem essa questão da economia de espaço e da possibilidade de customização. A gente está vendo um aqui de prateleira, mas você pode colocar gaveta, você pode colocar prateleiras menores. Então, a customização também ela vai trazer um grande benefício. O grande problema desses armários é a questão predial, que eu falei para vocês no vídeo 2. Alguns prédios, eles não aguentam, a estrutura predial não aguenta o peso desse armário. Então, isso é uma coisa que a pessoa que está comprando ali, fazendo esse orçamento, tem que ver quando ela for comprar, para ela ter uma estrutura que atenda a necessidade dela e não prejudique a estrutura predial. Porque, como a gente está vendo, olha, eles podem ser de diversos tamanhos, eles podem ter a estrutura da forma que a gente pedir. E por isso eles são mais pesados e mais robustos do que as estantes ou os gaveteiros, tá? A gente também tem esse tipo de armário, que é a mapoteca, que ele vai ter uma gaveta maior, e como o nome diz, para mapa, né? Então, nos arquivos públicos, a gente vai ter bastante mapoteca, e mesmo assim tem mapas que não cabem nessas gavetas. Mas a gente pode colocar documentos de grandes extensões aqui dentro. Então, escritórios de engenharia e arquitetura podem comprar aqui, podem ter essas mapotecas para estruturar, para guardar esses documentos de grande extensão, tá bom? Aqui eu trouxe para a gente já ir finalizando as 3 aulas, né? Esse é o último vídeo, que fala sobre gestão documental. A gente está falando, eu gosto muito do Armandinho, então ele traz aqui essa tirinha, ela conversa muito com tudo que a gente falou aqui nesses 3 vídeos. Então, quantidade não é qualidade, meu amigo. A gente pode comer muito e estar mal alimentado, ter muita informação e estar mal informado. Então, acervos com muita documentação desnecessária só causam mais trabalho, só trazem mais trabalho e mais desespero para quem tem que buscar informações aí nesse acervo, né? Como dica para finalizar a nossa aula finalmente, eu trago aqui o filme A Rede Social, que fala ali do começo do Facebook. Vocês podem procurar esse filme, que vocês vão ver que a gente vai trabalhar bastante essa questão informacional e ética também. O livro Titila e Demonão, que ele vai trazer ali cartas que o Dom Pedro mandava para sua amante, Marquesa de Santos. Esse livro é fantástico. Essas cartas, elas foram encontradas num acervo nos Estados Unidos, e o Paulo Resutti fez um livro fantástico contando aí a história dos 2 amantes. E o Mundo que Não Pensa, ele vai trazer aí como as empresas de informação, Amazon, Netflix, Google, estão trabalhando com as informações que a gente disponibiliza para eles, tá? Lembrando que elas são empresas privadas e eles estão com um grande potencial informacional da humanidade em suas mãos. É isso, pessoal. Aqui estão as referências bibliográficas dessas 3 aulas. A gente se vê, cuidem-se sempre